alguns problemas lá onde nós não temos no caso, o eixo X não é igualmente espaçado, né? Você tem o eixo X, você não tem uma relação, uma expressão que relacione as duas variáveis, e as medidas experimentais que você tem não são de um eixo X que não é igualmente espaçado. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essas informações, né? E vamos lá para o Excel. Que na verdade o que ele está querendo aqui, né? Resolver por integração numérica, né? Ou seja, a área aqui é o tal módulo de rigidez. Então eu tenho que calcular essa área, ou seja, resolver essa integral, e vou descobrir o tal módulo de rigidez. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Vamos lá para o Excel. Vou compartilhar aqui com vocês o Excel. Tá. Beleza. Então já trouxe para cá os dados, né? Nós vamos precisar desses dados. E aí nós temos o seguinte, né? Nós temos o E e o S, né? O S é uma função de E, né? Ou seja, o S é uma função desse E. Tá, então eu tenho 0,02, né? Eu vou ter 40,0. Eu vou ter 0,05. Eu vou ter 37,5. 0,10. 43,0. 0,15. 52. 0,2. 60. E 0,25. 55. Se a gente está olhando para cá, né? O que acontece? Tá? Estou olhando para cá. O que nós vamos fazer? Deixa eu só fazer uma coisa. Então, nós queremos calcular essa área, né? Essa área aqui, né? Ela corresponde à integral de 0 até 0,25 de quem? Da minha variável S, né? De. Por quê? Porque a gente sabe que o S é uma função de E. Então, meu eixo, eu estou projetando, né? Quando eu estou calculando uma integral, eu estou projetando a curva sobre um eixo. Qual o eixo que eu estou projetando? O eixo das abscissas, o eixo DE. Ok. Qual o grande problema? O grande problema é que nós não temos se eu for calcular, vamos supor que a gente vai calcular isso por trapézios, né? Eu não tenho um H fixo, né? Ou seja, se eu pegar a medida do E1, né? Que eu tenho I, vou botar aqui a linha I, tá aqui a linha 0, a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4, a linha 5, né? Se eu pegar a diferença entre a linha 1 e a linha 0, ela vai vai haver uma diferença, né? Ou seja, aqui é 0,3 e depois fica 0,5 para todo mundo, né? Então, qual é a sugestão que se pode resolver, né? É uma maneira, né? É nós calcularmos, né, nesse primeiro momento, né, a área dessa região aqui, né, conforme por um trapézio, né? Eu venho aqui, calculo isso aqui por um trapézio. E depois eu aplico a integral do trapézio para todo mundo, né? Porque se eu for calcular no primeiro intervalo, né? Então, eu vou fazer aqui no meu primeiro intervalo. Aqui, no caso, é de 0,02, né? Ah, outra coisa. Aqui ele não colocou o zero, né? E o zero tá entrando na jogada, né? O zero é 40. E ele não botou aqui, né? Porque ele está começando aqui. Então, nós temos mais um percalço aqui ainda, né? Vamos fazer aqui.
Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 pontos. Então, no 0, nós temos 40. Né? Então, essa primeira área aqui, a gente sabe calcular ela, né? Essa primeira área vai ser, eu vou chamar de área 1. É quem? A minha base, né, é 0 a 0,2, né? 0,02 vezes a altura. A altura é 40. Né? E aí é fazer a conta. Então, eu vou botar aqui, a área 1 igual, né, a 0,02 igual 0,02 vezes o 40. Ok. A próxima área, né, é essa área aqui. Essa área aqui. Vou chamar essa área 2. Essa minha área 2 aqui, ela é um trapézio. Ô, professor, Fale. te interromper. Agora que a gente calculou separado só a área 1, a gente não poderia botar o método para o resto? Não, porque eu calculei só essa primeira parte aqui, né? Agora eu tô pegando essa segunda parte. Aqui é quanto? Aqui é 0,02. Aqui é quanto? Aqui é 0,05. Essa distância aqui é 0,3. Ah, verdade, tá. Sim. Tá. E aí, daqui para cá, sim, eu posso fazer o método para todo mundo. Ah, Isso. tá. Beleza, entendi. Tá? E aí, então, vamos lá para a segunda. Então, na segunda, eu tenho 40. Vamos fazer aqui. Eu tenho 40. Eu tenho 0,03. E aqui eu tenho 37,5. Tem um trapézio. Então, pela área do trapézio, tá? Pela área do trapézio, eu tenho base maior mais base menor vezes altura, dividido isso por 2. Então, isso aqui, a base maior é 40, mais base menor, 37. 40, mais 37,5, vezes a altura, que é 0,03, divido isso tudo por 2. Tá? Então a minha área 2, é igual a base maior, 40, mais 37,5, vezes a altura, 0,3, dividido por 2. E aqui a gente poderia, sabe o que fazer? A gente poderia fazer o seguinte. Poderia vir aqui, ó. Base maior, base menor, mais base maior, vezes quem? Vezes o 0,5 menos o 0,2 e divido isso tudo por 2. Esse valor aqui. Então, nós fizemos isso. Se a gente quiser, nós poderíamos fazer o seguinte, poderíamos fazer ainda isso aqui, ó. Né? Aqui já foi. Deu uma área negativa, não pode, né? Já arrastou até aqui. Aqui nós fechamos, né? Se eu fizer mais uma, não vai passar. Então, eu tenho a área 3, área 4, área 5. Então, eu fui dividindo em pequenos trapézios. Né? Eu fui dividindo em pequenos trapézios. E agora eu calculo a área. Como é que vai ficar a área total? A integral é a soma de todo mundo isso aqui. Então, eu vou somar tudo isso aqui. 12,025. Tá. Mas, professor, a gente poderia, a partir daqui, aplicar o método do trapézio? Poderia. E vamos aplicar. Então, se eu for fazer pela integral do trapézio, então vou fazer do trapézio. Isso aqui vai ficar o h sobre 2, o h é 0. O h, né, que a gente descobriu aqui, vamos botar o h. A partir daqui, o h. Aqui, o h é igual a menos 0,05, né? Então, eu vou pegar
igual, abre parênteses, 0,5 dividido por 2, vezes, né, o primeiro, mais 2 vezes a soma até o penúltimo, mais o último. Aí deu 10,065. Então, agora, se eu somar, né, esse valor aqui, então a área total, né, que nesse caso aqui, ela vai ser a integral mais este valor aqui, mais este valor aqui, 12,5. Então, aqui são duas maneiras de calcular, né? Vou botar aqui um ou, né? Isso aqui é uma forma de calcular, isso aqui é uma forma de calcular. Que aqui, ó, quando a gente está trabalhando com trapézio, a gente pode simplesmente arrastar a fórmula do trapézio e depois somar tudo, que vai resolver o nosso problema. Então, a integral, no final das contas, é 12,025. Certo? Tá, vamos ver uma coisa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Acho que era essa, não sei se era essa a resposta, agora fiquei na dúvida. Se eu digitei essa resposta certa. Digitou sim, professor. Tá. Deixa eu fazer até uma colocação, professor. Foi eu que pedi para o senhor fazer essa questão. Fale. Por causa do gráfico, eu estava em dúvida se eu tinha que respeitar os valores da tabela ou o gráfico, porque o gráfico tinha do zero, né, do ponto 0 ao 0,2. Só que na tabela não tinha, e eu não considerei o zero. Então, o meu erro foi aí. Sim, é que não vão tirar esse meu erro. Eu acho que ficou dúbio, tá? Ficou dúbio, tá? Ficou dúbio. Mas o gráfico, ele era do zero em diante, tá? O gráfico e a tabela tinham que combinar. Sim. Isso é um detalhe que ficou faltando. Mas o gráfico ali era soberano. Ele começa do zero, tá? Perfeito. Mas eles tinham que combinar, certo? A dúvida é pertinente, tá? Tá. Vamos ver uma coisa. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá para o... Tá, então, quando eu estou resolvendo um problema como esse, né? A gente está resolvendo esse problema. Tá. Então, como se a gente estivesse fazendo o trabalho, né? Qual é o objetivo? Vamos pegar o problema. Tá aqui o problema. E vamos fazer como se fosse o trabalho. Então, qual é o objetivo? Calcular a área? Não. O objetivo é saber quem são as variáveis e o que o problema está pedindo para nós, né? Então, a gente tem que ler o problema. Tá. Então, eu tenho uma haste que está sujeita a uma carga axial que será deformada, como mostrado na curva de tensão-deformação da figura B. Ok. A área sobre a curva da tensão zero até o ponto de ruptura é chamada de módulo de rigidez. Ok, história. Né, para encher o problema. Ele fornece uma medida de energia por unidade de volume necessária para causar a ruptura material. Tá, isso não interessa no nosso problema, isso é história. Assim, ele é representativo da habilidade de suportar a carga impacto. História. Então, o que ele está dizendo para nós? Que a gente precisa calcular o módulo de ruptura, que é a área. Né? Então, nós queremos, né, o objetivo do problema, da maneira com que nós estamos acabando de ler, é achar quem? Achar o módulo de rigidez. Esse módulo de rigidez é a área que está abaixo da curva da tensão. Tá, então, o objetivo do problema é calcular o módulo de rigidez. Certo? Bom, então é isso. Tá. Agora vamos olhar para a metodologia. Essa metodologia, nós temos que ver como nós vamos fazer isso, como nós vamos chegar a isso. Bom, em primeiro lugar, segundo o que nós estamos vendo
né, pelo gráfico e pela tabela, né, ou melhor, o gráfico já nos mostra, né, eu sei que o S, né, que é o S? Vamos dar nome aos bois. A variável S, ela corresponde ao KSI, o S... deixa eu ver. É a atenção, né? É a atenção. Ela é a atenção que está em... ela está nessa medida, KSI, né? Atenção. É a deformação. Ele não deu unidade de medida, né? Enfim, tá. Ok. E ele está dizendo para nós, o gráfico está indicando para nós que nós temos a seguinte relação, né? Nós temos a relação S, é uma função da deformação. Tá. É isso que ele está dizendo. O que mais que ele está dizendo? Né? Que o módulo de rigidez, né? Que o módulo de rigidez é a área abaixo da curva, né? Tensão, deformação. Tá. Então, como eu vou calcular essa área? Né? Essa área nada mais é do que a integral, né? De quem? Da função f de e, ou seja, da função f de e ou s, né? Posso botar aqui S ou F de E, vou botar S, projetada no eixo da deformação. Ou seja, eu vou estar projetando isso no eixo X, ou eixo da deformação. Ok. Então, tá. Então, foi feita a metodologia, foi feito o objetivo. Então, aqui nós estamos fazendo a interpretação do nosso modelo. Tá. Agora, o que nós vamos ter? Nós temos que ver a metodologia numérica, né? Então, aqui nós fizemos a leitura dos dados, do que o problema está pedindo, a gente tem que fazer uma integral. Então, nós temos agora que falar da metodologia numérica. Bom, ou seja, como resolver a integral, né? Então, nós temos que resolver, né? Ou seja, ver a integral. Para isso, nós vamos usar a aproximação por trapézios. Então, para resolver a integral, vamos escrever para resolver a integral, usou-se aproximação por trapézio. Tá. Então, aqui é a área de um trapézio, a área do trapézio é base maior mais base menor, vezes a altura, dividido isso por 2. Ok. É uma forma de fazer isso. Então para cada, né? Então, para cada trapézio, né? Então, a gente pode dizer que a integral, né? int dE corresponde, então, a gente poderia a soma da área dos trapézios. É uma forma de resolver o problema, né? Ou ainda, então, né? Basicamente é isso aqui, né? Por que se optou, né? Por que a gente está optando por isso, né? Porque notou-se que os valores que nós temos para a variável e, né?
Então, nota-se ainda que os valores e não são igualmente espaçados. Justificativa para nós termos que somar a área dos trapézios. É o método dos trapézios que a gente viu? É o mesmo método dos trapézios, porque se eles são igualmente espaçados, a gente pode usar aquela fórmula, que aquela fórmula nada mais é do que ela sintetiza eu ter que somar as áreas de todos os trapézios, né? Ok. Então, feita essa parte da metodologia. Resolução. Aí, várias maneiras, né? Podemos... a gente pode pegar o que a gente fez no... A gente pode pegar o que a gente fez no Excel. Tanto faz. Aí a resolução é isso aqui. Resolvi o problema. Conforme eu descrevi na metodologia. Né? Ok. E a conclusão. Conclusão é conforme a metodologia, melhor, conforme a metodologia de cálculo, o valor do módulo de rigidez é 12.025. Certo? Esse semestre eu ainda coloquei uma perguntinha B que seria ajustar ou fazer uma interpolação. Bom, né? Então aí a gente, mas aí você coloca aqui no meio, aí, interpolando os dados, temos tal polinômio. E, enfim, né? Isso aqui foi semestre passado, só essa parte da integração. Se a gente fosse interpolar ainda, a gente escreveria, interpolando os dados, temos tal polinômio. Ou ajustando os dados, temos tal expressão. Enfim. Basicamente isso. Tá? Não tem muito o que fazer. É um problema bem simples. Bom, um outro problema que também é costume a gente fazer por aqui, eu acho que está lá no modelo, né, no arquivo de modelo, né, é esse aqui, né, o problema do tanque. Esse problema do tanque, né, é aquele problema clássico onde você tem um cilindro e aí você vai lá e mede com uma varinha e aí você, por essa altura aqui eu sei que o volume é tal. Então bom, como é que a varinha sabe que o volume é esse? Bom, então vamos fazer a continha e vamos ver como é que a varinha sabe que o volume do cilindro é aquele só olhando para aquela varinha. Tá. Então, vamos escrever isso de forma científica, né? Porque até agora a gente falou da varinha, falou do volume, né? Isso aí é coloquial, né? Então, o que nós temos? Então, para um cilindro, para um tanque cilíndrico de raio R, de comprimento L, tomado na horizontal e é coletada a medida da profundidade com uma vara, né? Que marca em centímetros o volume correspondente a essa profundidade, né? O volume correspondente à profundidade é dada por essa integral aqui, né? Onde R, né, é o valor do raio. O Y é a medida, né? Você tá avaliando na vertical, né? Então, a projeção toda, a integral, ela está projetando tudo no eixo Y, né? Então, nós estamos trabalhando com uma medida no eixo Y, então por isso que é DY. E o D
é a profundidade, né? Então, e o R é o raio. Tá, vamos ver como é que isso fica. Então, considerar um tanque de raio 2, largura 5, e determinar o volume se a altura molhada for 1,5. Tá, então vamos ver o seguinte. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, como né, se a gente estivesse fazendo um trabalho, né, bom, qual é o objetivo do problema? Né? O objetivo do problema é determinar o volume de um cilindro deitado, conhecendo a altura, né? Melhor, a partir da altura molhada. Beleza. Deixa eu ver uma coisa aqui, tá? Então, a partir da altura molhada. Esse é o nosso objetivo, tá? A metodologia. A metodologia está bem clara. A metodologia é bem clara, né? Nós temos que resolver uma integral. 2 vezes L, né? Não tem muito o que fazer aqui. De menos R até R menos D de R ao quadrado menos Y ao quadrado Y. Tá. O que nós temos de dados? O L é o comprimento, né? Então, de raio 2, ou melhor, de largura, né? Largura 5. Largura 5. 5 metros, né? 5 metros. Acho que agora tem um problema em... aqui tem um problema, tem um probleminha de unidade, que a gente vai... É marcada em centímetros. Poderia até deixar isso em centímetros, mas não faz diferença, tá? Porque aqui você botaria 150 centímetros, né? Vamos dizer assim, 150 centímetros. Tá, mas tudo está em metros, então a gente vai colocar tudo em metros. Tanto faz. Tá. O R, né, que é o valor do R pequeno, não é 2 metros. E o D, né? O D é 1,5. Beleza. Então, juntando todas essas informações, nós vamos ter o seguinte, que o volume é igual a 2 vezes L vezes a integral de menos R menos 2 até 2 menos 1,5, né? Vezes 4, né? 2 ao quadrado, 4, menos y ao quadrado, e y. Tá. Beleza. Então, só para finalizar aqui, nós vamos ter D igual a 10 integral de menos 2 até menos 0,5, ou melhor, 0,5, né? 0,5 de... Tem um erro aqui, né? Não, tá certo. É D menos R, né? D menos R. Eu tava vendo, mas peraí, tem uma coisa que tá meio estranha. D menos R. Agora sim. Então, menos 2. Menos 2
e menos aqui, tá? 4 menos y ao quadrado de y. Tá, ok. Dá para resolver analiticamente? Dá para resolver analiticamente, sem nenhum problema. Só que o nosso problema aqui é que a gente, né, resolver analiticamente, a gente vai ter que supor, por exemplo, que o y é um seno, né? Um seno de θ. E aí a gente consegue resolver isso. Não é um trabalho muito simples, a gente passaria muito tempo resolvendo essa integral, né? Teria que pegar uma tabela trigonométrica, enfim. Então vamos olhar para o método trapézio e vamos considerar um n de igual a 30. Então, vamos olhar para a metodologia numérica. A metodologia numérica, a gente vai precisar determinar quem. Quem é o H? O H é quem? É o final menos o inicial dividido pelo total, né, pelo tamanho da malha, né? Ou seja, o que a gente chama de malha é como eu vou particionar o meu intervalo. Ok. Então, o H aqui vai ser 1,5, né, positivo. Então, menos 0,5 mais 2, eu divido isso por 30, e isso deu um H de 0,05. Tá. Então, esse foi o H. Então, vamos lá para o Excel. Então, aqui no Excel, nós vamos fazer o seguinte. Né? Deixa eu só pegar a integral. Nós temos que testar a integral tanto pelo trapézio quanto pelo Simpson. Tá, então vamos lá. A gente sabe que o valor inicial era menos 2, o valor final era menos 0,5, que o total, né, o número de pontos da malha era 30, e que o H, então, vai ser B menos A dividido pelo total de pontos da malha. Ok. Vamos lá. O Y, e aqui o f de y, né, que é a raiz de 4 menos y ao quadrado. Tá. Então, tá. Então, o começo é sempre menos 2, né? E ele vai pulando de menos 2 a cada H, né? H fixo, né? O que eu tô fazendo aqui? Tô fazendo uma coisa... Enfim. Mais o H fixo. Só apertar o F4, tá? Igual a raiz de quem? De 4 menos y ao quadrado. Né? O primeiro deu 0. Tá. E eu vou arrastar. Arrastar até o y ser menos 0,5. Bom, o indicador disso é se eu for contando as linhas. Eu tenho que contar até a linha 30. Se a primeira é 0, né, a próxima vai ser... Eu vou contando a linha, até a linha 30. Ó. Vou contar até a linha 30. 28, 29, 30. Ó. Na linha 30, o y é menos 0,5. Chegamos até aqui. Tá. Então, agora eu vou resolver isso por trapézio. Então, vou fazer a integral, né, por trapézio. Tá. Trapézio. Então,
Se eu for resolver isso por trapézio, isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar o h dividido por 2 vezes o primeiro y, né? Então, vamos escrever aqui a formuleta do trapézio. Então, ok. Vou fazer primeiro uma coisa aqui. Então, se eu fazer por trapézio. Então, a integral por trapézio é aproximadamente h sobre 2, y0, mais 2 vezes o somatório de i igual a 1 até n menos 1, né? De yi mais o yn. Tá. Então, vamos aplicar a fórmula do trapézio. Isso aqui vai ficar igual a quanto? H dividido por 2 vezes o primeiro y, ou melhor, o y da linha 0, mais 2 vezes a soma, né, do y1 até o yn menos 1. O n é 30, então 30 menos 1 é até o 29. Fechei. Mais o y0. Ou melhor, o y30. O yn, o y30. 2,14. Isso é só a integral, né? Não multipliquei por 10. Tá. Agora vamos fazer isso por Simpson. Bom, a integral por Simpson ela é um pouco diferente, né? Vamos botar aqui Simpson. Como é que é a integral por Simpson? É h sobre 3, y0 mais 4 vezes o somatório quando o i for começando em 1, se o i for ímpar, até n menos 1 do yi, mais 2 vezes o somatório se o i for par, até n menos 1, mais o yn. Tá. Então, aqui nós temos o problema de ter que separar as posições do i para par e ímpar. Tá, para fazer isso, nós vamos ter que ter a soma, que eu chamo de soma par, soma ímpar. Tá. Aqui método de Simpson. Tá. Então, a soma par. A gente vai pegar todos as linhas de índice par. Que é um trabalho chato, ainda mais quando o professor pega várias linhas. Ó, não vai até a última, porque a gente conta até a n menos 1, né? Ok. Fechou aqui. Fechamos ela. Agora, para fazer a soma ímpar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma do primeiro ao último. Vou subtrair da linha de cima, porque daí eu vou estar extraindo a soma das linhas pares, né? E aí vai sobrar só a soma das linhas ímpares. Ali. Beleza. Então, agora eu vou fazer a integral. Sequem. O h dividido isso por 3 vezes o primeiro, mais 4 vezes a soma ímpar, mais 2 vezes a soma par, mais a última altura. Fechamos tudo isso. 2,15, né? Ali é 2,147, enfim. Então, tá aqui. Agora, nós calculamos a integral. A gente tem que ver que a integral
foi calculada. Só que o volume é 10 vezes a integral, né? Então, aqui, o volume é 10 vezes a integral. Né? E aqui, o volume é igual 10 vezes a integral. A diferença, existe uma diferença, né? Ele pediu para fazer os dois, comparar pelos dois métodos, calcular pelos dois métodos, e a gente vê uma diferença. Tá. Então vamos voltar lá no PowerPoint. Deixa eu só fazer uma coisa primeiro. Só eu copiar. Tá, metodologia numérica. Agora nós vamos para resultados, né? Então, resultados. Bom, aqui estão os resultados apresentados. Bom, tá aqui. Aqui é a metodologia, fui lá no Excel, fiz as continhas. Tá, então eu tenho para... usando o trapézio, eu tenho um valor, e usando o Simpson, eu tenho outro valor. Eu tenho um valor bem parecido. Conclusão. Tá. Então, aplicando os métodos de integração numérica, obteve-se, melhor, o volume do líquido, pelo método trapézio é 21,47518 metros cúbicos. Tudo em metros. E pelo método de Simpson, é 21,5029 metros cúbicos. O que indica que o volume, né, está em torno de 2,5, né, aproximadamente 2,5. Né? Considerando que o método de Simpson é mais preciso, e isso é algo que a gente tem que ter bem claro, que o método de Simpson é mais preciso, que o método de Simpson apresenta melhor precisão, vamos botar aqui, apresenta melhor precisão, ou seja, ele vai chegar mais próximo do valor verdadeiro, do valor exato, do valor analítico, né? Então, o volume é aproximadamente 21,50, né? 50,503 metros cúbicos, poderia ser assim. Por que isso, né? Por que a gente diz que ele é mais preciso? Vamos olhar primeiro para cá. Chama-se a estimativa do erro de truncamento. O erro de truncamento é quando é o erro de quebra, né? Você tem uma expansão em série e você vai lá e quebra, né? Interrompe. Então, por exemplo, nós fizemos 30 passos, poderíamos fazer muito mais. Se eu fizesse infinitos passos, eu chegaria ao valor verdadeiro. Então, se a gente olhar aqui para o erro de truncamento, né, e é interessante a gente observar aqui para a fórmula do cálculo, né, por mais que aqui tenha uma derivada segunda e tem mais uma série de coisas, aqui a minha fórmula de cálculo está considerando um n ao cubo, né?
Considerando tem uma fórmula para o cálculo do erro de truncamento do método de Simpson, aqui o meu n é na quinta. Então, o que isso quer dizer? Né? Que a potência do denominador ela é maior. Né? Ou seja, para o mesmo n, né, a potência é maior. Então, quer dizer que o erro cometido pelo método de Simpson vai ser menor. Porque aqui o meu denominador tem n na 5. Então, se eu pegar 30 passos e colocar n aqui, esse fator aqui vai ser bem menor do que esse fator aqui. Então, as fórmulas do erro de truncamento, né, como o ET, o erro de truncamento, então, avaliando as fórmulas do erro de cada uma das duas metodologias, é possível verificar que o método de Simpson, sim, ele apresenta um erro menor, ou seja, consequentemente, ele tem uma precisão maior. Né? E, claro, semana passada a gente já tinha falado disso porque quando nós falávamos que o método de Simpson, ele era um método em que nós fazíamos uma aproximação por uma interpolação quadrática, não por uma interpolação por retas, né? Porque os métodos, tanto Simpson quanto o trapézio, o que está por trás deles é uma interpolação, né? Então, o método do trapézio, ele vai ligando os pontos por retas, né? Ele vai interpolando retas e calculando a integral analiticamente. E o método de Simpson, né? Aquela fórmula ali, ela, quando a gente está aplicando ela, né? A gente está calculando, está fazendo interpolações quadráticas e abaixo dela nós estamos calculando a integral de forma analítica. Bom, não vamos esquecer de aplicar, né, os métodos no Octave. Aí nós vamos olhar para o Octave, né, a partir de agora bastante. E a integração ela aparece bastante lá, né? Enfim, é fácil de programar a integral, tanto por Simpson quanto por trapézio. Só que tem alguns detalhes. Essa aqui é a formuleta que a gente está trabalhando, né? Essa é a formuleta que a gente está trabalhando. Tá. Então, o que nós temos aqui? Tá. O que nós temos aqui? Nós estamos considerando que o nosso vetor y, ele começa em y1, melhor, em y0, y1, y2 e assim por diante, até um yn. Ou seja, quantos elementos ele tem? Ele tem n mais 1 elementos. Tá, só agora no Octave, o Octave não sabe o que é a posição 0. Ele começa a enumerar um vetor a partir da posição 1. Então, aqui onde eu tenho 0, eu vou ter que somar 1. Então, 0 mais 1 é 1. 1 mais 1 é 2. N menos 1 mais 1 é N, né? E N mais 1 é N mais 1. E aí, então, o comando básico para nós calcularmos a integral por trapézio é essa aqui, ó, né? Então, onde eu vou pegar o y1, né? Eu vou ter a soma, né? Aqui, que ela vai... O que ele está dizendo aqui para mim? Que eu vou fazer a soma dos y, que começam na posição 2 e vão até a posição n. Então, ele está pegando o seguinte, né? Por exemplo, eu tenho y1, y2, y3, y4 e y5. Quando eu estou fazendo y de 2, 1 a 1, até a posição n, e nesse caso aqui, a minha posição n é 4, o que ele está dizendo? Se eu for fazer estou fazendo essa soma, eu vou pegar o y2 mais o y3 mais o y4. Ah, professor, o que é esse 1? Esse 1 é a distância, ó. 3 menos 2 dá 1. 4 menos 3 dá 1. Ou seja, eu estou pegando, né, cada um dos y. Ou seja, se eu estou olhando no vetor, né, eu estou pegando 1 a 1. Certo?
Tá. Para a integral de Simpson. A integral de Simpson tem aquela história de que eu tenho ímpar, eu tenho par, e aquela história toda. Tá, se eu for somar mais um, então eu vou ter que somar mais um aqui, mais um em cada um. Então, o que aconteceu? Y0 mais 1, 1. Se eu somo 1 a um ímpar, ele se torna um par. Né? E se eu somo 1 a um par, ele se torna um ímpar. Então, a posição ímpar se tornou uma posição par. A posição par se tornou uma posição ímpar. E aí, na hora de aplicar o método de Simpson, a questão fica a seguinte, né? Eu vou começar em 2 e vou considerar apenas as posições pares. Então, eu comecei em 2 e vou pulando de 2 em 2. Que quer dizer o quê? Eu comecei em 2. Qual é o próximo que eu vou somar? É o Y3? Não, é o Y4. Eu pulo 2 casas. Qual é o próximo Y que eu vou somar? Vai ser o Y5? Não, vai ser o Y6. Da mesma maneira, aqui, eu vou estar pegando o Y, eu vou estar pegando o somatório dos ímpares. Começando aonde? Começando em 3. Então, começo em 1, começo em 2, começo em 3. Então, começou em 3. Vai pulando de quanto em quanto? Pulando de 2 em 2. Isso é... Qual é o próximo Y? É 5. Qual é o próximo Y? É o 7. E assim por diante. Então, vamos fazer um exemplo. Né? Vamos fazer um exemplo. Esse exemplo aqui do volume. Né? Vamos pegar aqui o octave. Vamos abrir o octave. Não abriu. Não. Abriu. Tá. Abriu o octave. Beleza. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar um arquivo. Vou salvar esse arquivo antes de tudo. Até aqui. Aqui. Hoje é 10 do 11. Tá. Beleza. Então, vou fazer o exemplo do volume do cilindro. Tá. Então, que tipo de integral nós temos que calcular? Bom, vamos ver o seguinte. Temos que calcular a integral. Vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que a gente vai definir vai ser... Vamos fazer isso. Limpar as memórias. E vamos fazer assim. F igual a um f de x. Tá. O f aqui era quem? Era a raiz quadrada, né? De 4 menos x, o y, né? Vamos botar x ao quadrado elevado a 1 meio, ou a 0,5. Pode ser assim. Pode escrever SQRT? Pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, pode ser SQRT. RT, raiz quadrada. Ok, o octave entende tudo. Tá. Temos a nossa função. Depois que criamos a função, nós vamos lá. Qual é meu x inicial? Né? Meu a. Bom, o a era menos 2. Quem era o b? Bom, o b era menos 1,5. Qual era o tamanho da malha? Bom, o tamanho da malha era 30. Então, quanto vale o h? Bom, o h é b menos a dividido por 30. Vamos criar os x. Como é que eu vou fazer o x? Bom, o x começa em A, eu vou pulando a cada H, e ele vai terminar onde? Em B.
né? Vamos ver isso aqui. Tá aqui, né? Então, ele começa em 2, em menos 2, né? Ele vai pulando a cada valor de H, né? Ele vai pulando a cada valor de H, até chegar em 1,5. Beleza. Deixa eu só coisa aqui. Ah. Ah, tá. Não. Agora que eu me dei conta de um detalhe aqui no exercício que a gente fez no Excel. Já falo com vocês. Tá. Enfim, porque o H... Aqui. Agora que eu me dei conta de um detalhe bem pequeno. Né? O H que nós estávamos... Nós trabalhamos aqui, o nosso D é 1,5, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui... Ah, tá certo. Ah, tá, não, tá certo, tá tudo certo. Aqui, ali no coisa que a gente fez, eu botei até... É menos 0,5, né? Eu botei até 1,5 negativo, é até 0,5, tá certo. Tá certo, ali vi que o meu B eu botei ali, tá certo. Né? Tá certo. O que a gente fez tá certo. Aqui que eu digitei errado, é menos 0,5. Agora sim. Então tá aqui, né? Agora sim tá certinho, até o 0,5. Tá? Mesmo valor, tararã. E aquela história, começou em menos 2, foi pulando a cada 0,5 até chegar no... pulando a cada 0,05 até chegar a 0,5. Tá, quantos são os valores de x que eu tenho? São 30? Bom, para saber isso, uma das maneiras de saber quantos são os valores de x, é dar esse comando aqui, size de x. Ele vai me dizer que eu tenho uma linha, uma linha e 31 colunas, né? Porque ele é um vetor deitado. Ou a gente pode pedir a largura, né? Se eu pedir a largura, ele vai dizer que eu tenho 31 elementos. Certo? Tá. Beleza. Então, o que nós vamos fazer agora? A gente precisa descobrir quanto é que é o y. Né? Então, uma maneira de descobrir quanto é que é o y é a gente pegar e substituir, né? Por exemplo, se eu fazer o seguinte. Bom, eu vou criar uma infinidade de y. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Por exemplo, eu posso fazer f de x. Deixa eu ver uma coisa. Ah, não. Ele não dá para botar todos. Vou botar um por um. Então, vamos lá. Eu vou pegar cada elemento do x e substituir na função. Então, eu começo em 1. Se eu não sei quantos são os elementos, se eu tenho dúvida de quantos são os elementos de x, eu faço o seguinte, eu vou botar assim a largura, né? A largura de x, né? Pego a largura, boto esse comando aqui da largura, ele vai me dar certinho a largura. Ou digito 31, tanto faz. Vou dizer que o y a cada i é a função de x a cada i, né? Porque se eu pegar, por exemplo, f de menos 2, isso tem que dar 0. Né? Ou seja, o que eu fiz ali quando eu digitei f de menos 2? Então, eu dei para a função o menos 2 e ele me retornou o valor, né? Ele jogou o menos 2 aqui e me retornou o valor. Então, assim, eu vou ter para cada y um valor. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, ele me deu para cada y, ele me deu um valor. Né? Tá aqui. Tá. Beleza. Então, eu vou fazer a integral. Então, eu vou calcular a integral por Simpson. Melhor, por trapézio. Então, vou fazer int por trapézio. Então, como é que vai ficar a integral por trapézio? Vai ficar h dividido por 2
vezes o y1 mais 2 vezes a soma de quem? Do y, que começa em 2, vai pulando vai pegando todo mundo, né? 2, 3, até a posição n, né? Fecha aqui. Mais n mais 1, ou seja, eu vou ir até n mais 1, né? Ou seja, se eu suponho aqui uma malha de tamanho 30, eu tenho, na verdade, 31x, 31y. Fechei. Então, vamos fazer a conta. Ó, 2,14. Tal qual a gente encontrou lá no Excel. Se eu for fazer por trapézio, ou melhor, por Simpson, né? Então, H sobre 3 vezes o y1 mais 4 vezes a soma, né, que começa em 2, vai pulando 2 a 2 e vai terminar em n. Mais 2 vezes a soma, que começa em 3, vai pulando 2 a 2 e termina em n. Mais o y, n mais 1. Fechou, fechou. Vamos fazer a conta. Tá lá. Opa, deu 23. Porque agora deu diferente. Ah, sim, né, professor? Aqui faltou dizer que é y, que começa em 2 e vai até lá, né? Óbvio. Ó. Deu. Ó, 2,15, certinho. Certo? Então tá. Então aqui é a aplicação, né? Depois eu mando para vocês esses códigos aqui. Vocês podem criar a função para integral do trapézio, vocês podem criar a função para integral de Simpson. Enfim, dá para fazer bastante coisa com isso. Mas aqui, de forma geral, né, nós temos aqui já um algoritmo que resolve praticamente tudo. Tá? Bom, vamos lá.